Relembrar as 7 quedas através de fotos e vídeos é despertar a saudade de um tempo que não volta mais. Apesar da grande alegria que as pessoas sentiam quando olhavam para este presente de Deus, outras guardam na memória o trágico episódio da queda de uma das pontes, em 1982. Falar de Guaíra e não falar de João Lima Moraes, ou simplesmente o João Mandi, é como pular uma parte dessa história. E é por isso que viemos aqui, em sua residência, para saber como vive, após 24 anos, o herói das 7 quedas. Em 1960, chegava à cidade de Guaíra João Mandi, que ao ver pela primeira vez as 7 quedas, ficou encantado, como muitas pessoas que tiveram esse privilégio. Ele nem imaginava que no futuro seu apelido estaria na página de vários jornais e que seu nome estaria ligado para sempre à história das 7 quedas. O apelido de João Mandi foi porque meu pai, ele tinha um bigode, né, um bigode comprido, e o mandi é um peixe que tem um bigode grande, né, então quando ele pescava, ele falava, ó, você parece um mandi e tal, não sei o que, né, aí ele passou o Mandi Loiro, o nome dele, né, porque ele era um italianão loiro, né, e depois os filhos começaram a chamar Mandi, família Mandi, João Mandi, José Mandi, Júlio Mandi, tudo Mandi, então virou uma mandizada, né. A família Mandi. É, uma família Mandi, é. Como é que era a movimentação de Guaíra antes e a partir do momento que a mídia começou a divulgar que as 7 quedas iria desaparecer para dar espaço para a formação do Lago de Itaipu? Guaíra sempre teve bastante gente, sabe? Porque a gente em 65 até 70 e poucos, a gente tinha 3 linhas aéreas aqui em Guaíra, o aeroporto funcionava com bastante frequência, né? E o pessoal vinha turista do mundo inteiro, já era um fluxo bastante grande de gente, né? Apesar da infraestrutura ser pouca, mas assim girava em torno assim de tipo 60 mil habitantes por aqui, né? Que entre os habitantes e o pessoal que convivia assim como turista, né? Nos hotéis e tal. Então sempre vinha muitos ônibus de fora e tal, né? Só que quando anunciaram que ia acabar, virou uma loucura. Aí vinha muita gente, praticamente triplicou o número de gente que queria conhecer as 7 quedas, né? E lá no começo do ano de 82, que começaram a anunciar que ia acabar no final do ano, aí começaram a chegar muita gente e a cidade ficou superlotada de gente, né? Antes da notícia do fim das 7 quedas, 20 ônibus em média chegavam à cidade de Guaíra todos os finais de semana. Depois, esse número aumentou para 60. O fluxo de turistas na cidade era muito grande. Pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo queriam ver um dos mais impressionantes cenários da natureza que estava com data marcada para desaparecer. Na hora do acidente, por volta das 10 horas da manhã do domingo, 17 de janeiro de 1982, pelo menos 1.500 pessoas estavam no Parque das 7 Quedas. João, tenta resgatar pra gente como foi o momento quando você chegou nas 7 Quedas, ou próximo àquela ponte que havia caído. Você viu aquelas pessoas lá pedindo, clamando por socorro, e o que te motivou a enfrentar as terríveis águas das 7 Quedas para poder tentar salvar essas pessoas? Quando eu estava saindo do serviço, né, eu até estava de short, já que eu ia jogar futebol aqui na cidade, e um rapaz, amigo meu, falou, ó, João, caiu a ponte lá e tal, e tem um monte de gente do outro lado do rio, pendurado na ponte pedindo socorro, de vez em quando cai um e tal, né? Eu cheguei lá, estava lotado de gente, assim, os homens tentavam subir pelo cabo, pisavam na cabeça das mulheres, crianças derrubavam para baixo. Realmente é bastante feio, sabe? E eu cheguei lá e vi uma mulher segurando num cabo de aço assim, e com a criança no braço, né? E com a mão segurando a criança, né? E daí quando a criança escapou da mão dela e ela se jogou atrás, sabe? 6 das 8 pontes que davam acesso às quedas eram de madeira e sustentada por cabos de aço. Elas haviam sido construídas entre 1920 e 1930 pela Companhia Mate Laranjeira. A que partiu ao meio, chamada Presidente Roosevelt, tinha 37 metros de comprimento, 25 de altura,
e nenhuma placa indicando o limite de peso ou número máximo de pessoas. No momento em que os cabos de aço se romperam, em torno de 60 pessoas estavam em cima da ponte pêncil. 24 anos depois, ainda não existe um responsável oficial pela tragédia. 32 turistas perderam a vida. Mais de 900 pessoas ficaram ilhadas por cerca de 10 horas à espera de socorro. Felizmente para 6 pessoas, a ajuda chegou na hora certa. Aquilo eu senti bastante emoção, fiquei triste de ver aquilo, né? E eu já tinha, quando era mais assim, por brincadeira alguma vez, eu pulei, já tinha atravessado ali de baixo já. Não foi assim uma coisa inédita, eu já tinha feito aquilo já, sabe? Simples, até por brincadeira, para chamar a atenção de turista quando eu ia para brincar lá nas Sete Quedas, né? E daí eu achei que podia socorrer alguém lá, então eu falei, vou atravessar do outro lado e vou ficar esperando. Se alguém cair perto de mim, eu pego, né? Daí foi o que aconteceu. Eu pulei, atravessei e fiquei num remanso, assim. Daí caía uma pessoa, pegava, caía outra, pegava, né? Às vezes caía 3, 4, eu pegava um só porque não dava para pegar 2, porque a água era muito, muito forte, né? Então, mas consegui tirar 6 pessoas ainda vivas. Primeiro foram salvos 3 adolescentes. Depois, um professor de educação física e, por fim, 2 mulheres. A queda da ponte sobre o Salto 18 marcava o fim das 7 quedas e o nascimento de um herói. João, tem um convite para fazer para você. Gostaria de te convidar para irmos juntos até a antiga 7 quedas e lá, uma pergunta que eu tenho certeza vai mexer com você e vai mexer com todas as pessoas que conheceram e que têm a lembrança das 7 quedas. Você topa? Opa, vamos lá. Então vamos lá. João, o que você sente hoje olhando para esse lago e saber que há 24 anos, 7 quedas ficou afogada pelas águas de Itaipu? Olhe e tente passar para a gente essa lembrança. Pois é, Adriano, a gente sente tristeza, saudade e tristeza, né? Porque realmente aqui era uma das 7 maravilhas do mundo, né? Eu tenho certeza que você não conheceu assim muito, não deve lembrar muito bem, mas para quem já tem uma certa idade como eu, que foi criado aqui, né? Passei minha infância e adolescência tudo aqui, a gente tem muita saudade e nem acredita que aconteceu tudo isso, virou todo esse mar de água aqui que é hoje, né? E principalmente a gente saber que tanta tecnologia que foi aplicada na construção da hidrelétrica de Itaipu e eles não puderam nem pensar em algo que pudesse salvar 7 quedas, né, João? Na realidade eu acho que eles só pensaram mesmo na parte do desenvolvimento, no caso, que é a produção da energia e tal, né? Porque se quisesse alguém fazer alguma coisa para salvar, eu acho que salvaria, né? Eu acho que naquela época também o pessoal não dava muito valor para a natureza quanto dá hoje, né? Que hoje você pode ver que nós temos vários grupos, várias ONGs, né? Defendendo a natureza, então isso aí para nós é bastante importante. Eu acho que o rio hoje tem esse lago aqui, é importante, tem bastante peixe para o pessoal sobrevive de outra maneira, mas só que a 7 quedas era muito linda e acabou com a nossa fonte de renda, que era a principal fonte de renda, que era o turismo aqui de Guaíra. Eu vi cachoeiras caindo e a água subindo debaixo do chão. Eu vi um arco-íris tão lindo, chegando pertinho ao encontro da mão. Eu vi essas matas crescendo, natureza vivendo o eterno verão. Eu via o turista chegando, todo o povo sorrindo. Oh, que doce ilusão! E o que restou para nós? Desilusão. Vieram cheias cobrindo de areia rastros de erosão. E o que restou para nós? Desilusão. Vieram as águas enchendo de mágoa nosso coração. Árvores secas rodeando nossa paisagem é bem a imagem da tristeza que ficou. Foi o trabalho, anos de sonhos e esperanças, resta a lembrança deste tempo que passou. E eu me espelho na grandeza da barragem,
trago coragem de dizer com emoção que as belezas nestas águas submersas levo nos versos sufocados da canção. Meu Deus, o homem destrói tudo, sem pensar no amanhã. Vai destruindo, sem medir as proporções. Perdoe-nos, Sete Quedas vive em nossos corações.